A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a taxa Selic é o principal destaque da agenda da última semana de outubro. O Comitê de Política Monetária, o Copom, está sob pressão para acelerar o ritmo da alta de juros. O colegiado decide na próxima quarta-feira, 27 de outubro, o novo patamar da taxa Selic, hoje em 6,25% ao ano. Com o governo propondo um teto de gastos que suporta mais despesas, o que piora a situação fiscal do país, o mercado avalia que o Banco Central deveria acelerar o ritmo de elevação dos juros para 1,25 ou 1,5 ponto percentual já na próxima reunião do Copom, na semana que vem. No comunicado e na ata do Copom de setembro, o BC tinha sinalizado uma alta de 1 ponto como plano de voo para a reunião seguinte. Mas o BC tem pontuado que a incerteza fiscal segue criando o risco de uma inflação maior nos próximos anos, o que significa que a autoridade monetária poderá ter de levar o juro básico para um patamar ainda maior. Também na quarta, o IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD contínua, que mostra a taxa de desemprego do país. No trimestre encerrado em julho, a taxa de desocupados caiu para 13,7%, segundo a pesquisa. Antes, na terça-feira, 26 de outubro, o IBGE divulga o IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial. A inflação oficial atualmente está acima dos 10% na base anual. No mesmo dia, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de setembro será divulgado pelo Ministério da Economia. O indicador mostra a criação de vagas de emprego com carteira assinada. Já na quinta-feira, 28 de outubro, o destaque é a reunião de política monetária do Banco Central Europeu. Atualmente, a taxa de juros da zona do euro é de 0% e a expectativa é de sua manutenção. Diante de crescentes preocupações sobre o impacto da crise de energia no crescimento global, também ocorre a divulgação do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos pelo Escritório de Análise Econômica, na quinta-feira, 28 de outubro. Na sexta-feira, 29 de outubro, o destaque é o dado do Índice de Gastos com Consumo Pessoal, indicador de inflação predileto do Federal Reserve, o Banco Central Americano, divulgado pelo Escritório de Análise Econômica. O índice é referente ao mês de setembro. Já na Europa, também na sexta, o principal dado é a inflação da zona do euro em outubro, divulgado pela agência Eurostat. O risco fiscal assombrou os mercados durante toda a semana e deixou os ativos brasileiros com fortes perdas. O mercado considera que houve uma ruptura do regime fiscal. Na quarta-feira, 20 de outubro, o ministro Paulo Guedes já tinha admitido a possibilidade de um perdão para gastar 30 bilhões ou mais fora do teto de gastos. Guedes também citou a chance de antecipar a revisão do teto de gastos, prevista para 2026. No fim das contas, na quinta-feira, 21 de outubro, a PEC dos precatórios acabou por alterar a regra fiscal do teto de gastos. Com as mudanças, o teto passou a permitir gastos maiores que 80 bilhões para 2022. A mudança ocorreu na correção do teto, que agora será feita levando em conta a inflação de janeiro a dezembro e não de julho a junho. Assim ficou viabilizado o Auxílio Brasil, programa do governo Bolsonaro que irá substituir o Bolsa Família. Com os furos ao teto de gastos, a equipe de Paulo Guedes sofreu duas baixas importantes, a do secretário do Tesouro, Jefferson Bittencourt, e a do secretário especial do Tesouro e do Orçamento, Bruno Funchal. Apesar de especulações de que deixaria o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes continuará no cargo. O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta, dia 22 de outubro, que tem confiança absoluta em Guedes. Guedes confirmou inclusive Esteves Colnago como o novo secretário especial do Tesouro e do Orçamento. Mas nada impediu que os ativos brasileiros tivessem uma semana muito difícil. O dólar, por exemplo, fechou a semana em uma disparada de cerca de 4%, atingindo os maiores patamares desde abril e rondando o patamar de R$ 5,65. Já os juros futuros dispararam. A taxa para janeiro de 2023 subiu mais de 200 pontos base, ou 2 pontos percentuais, na semana, na máxima, para quase 11,5%. A taxa fechou
rondando o patamar de 11%. Enquanto isso, o Ibovespa tombou cerca de 6% durante a semana e chegou a registrar os menores níveis de fechamento do ano, pressionado pelo risco fiscal doméstico.